Nem mesmo o império mais poderoso da antiguidade foi imune ao fogo da revolta. Roma, com toda a sua grandiosidade e domínio sobre vastos territórios, enfrentou desafios que vieram não apenas de fora, mas também de dentro de suas próprias fronteiras. Ao longo dos séculos, o gigante romano foi abalado por ondas de rebeliões que testaram sua força militar, habilidade política e capacidade de adaptação. No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 revoltas que mais abalaram Roma, mergulhando nas causas, lideranças e consequências de cada uma delas. Imagine só, romanos invencíveis em batalha, sendo desafiados por levantes que colocaram suas legiões em xeque. Da revolta de Espartaco, onde um exército de escravos chegou a ameaçar o coração do império, a rebelião da Judéia, que sacudiu a província com uma resistência feroz, e as guerras gálicas, onde tribos celtas se uniram contra a dominação romana. Cada uma dessas insurreições não apenas trouxe caos aos romanos, mas também moldou o futuro do império, forçando-o a se tornar mais brutal ou acelerando a sua decadência inevitável. Em cada ato de resistência, Roma encontrou um espelho de suas fragilidades e um chamado à reinvenção. E é isso que torna essas histórias tão fascinantes. A luta interminável entre poder e resistência, entre o império e os que se recusavam a se submeter. Se você é tão apaixonado por história militar quanto eu, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma dessas grandes histórias que desafiaram impérios ao longo dos tempos. Vamos começar com a revolta que transformou escravos em verdadeiros comandantes de guerra. A revolta de Espartaco foi a maior ameaça interna a Roma. Liderando milhares de escravos, Espartaco desafiou a supremacia romana em uma guerra brutal e desesperada. Tudo começou em 73 a.C., quando um grupo de gladiadores, cansados da opressão e brutalidade, escapou de uma escola em Capua. Sob a liderança inspiradora de Espartaco, um trácio com habilidades excepcionais, eles se organizaram rapidamente em um exército rebelde. A notícia da rebelião se espalhou como fogo pelas províncias romanas, atraindo escravos de todas as partes, ávidos por liberdade. O que começou como uma fuga desesperada se transformou em uma revolta de proporções épicas. Espartaco, ao contrário de muitos líderes de revoltas, possuía uma visão estratégica clara. Ele sabia que enfrentar as legiões romanas em campo aberto era suicídio. Portanto, ele usou táticas de guerrilha, atacando rapidamente e desaparecendo antes que o inimigo pudesse reagir. Esses ataques não apenas desmoralizavam as tropas romanas, mas também incentivavam mais escravos a se juntarem à causa. A ameaça de Espartaco era tão grande que Roma foi forçada a mobilizar forças significativas para contê-lo. No entanto, as legiões inicialmente enviadas eram subestimadas e mal preparadas para lidar com a determinação e a astúcia dos rebeldes. Espartaco conseguiu derrotar exércitos romanos em várias ocasiões, espalhando pânico entre os cidadãos romanos e desafiando a autoridade do Senado. O impacto da revolta de Espartaco foi profundo. Embora a rebelião tenha sido eventualmente sufocada pelo general Marco Licínio Crasso, que contou com forças esmagadoras, ela expôs a fragilidade interna de Roma. Espartaco mostrou que o império não era invulnerável e que a opressão poderia gerar resistência feroz. Sua luta pela liberdade e a escala da revolta deixaram uma marca indelével na história de Roma, lembrando a todos que até o mais poderoso dos impérios podia ser abalado por aqueles que não tinham nada a perder. Se a força de Espartaco vinha da coragem dos oprimidos, a próxima revolta revelou o poder de uma cultura inteira lutando pela liberdade. A revolta da Judéia foi mais devastadora que a de Espartaco.
A resistência judaica culminou na destruição de Jerusalém e abalou profundamente o prestígio de Roma no Oriente. A revolta da Judéia, que começou no ano 66 d.C., foi uma das mais ferozes e impactantes insurreições contra o domínio romano. A insatisfação estava enraizada em questões religiosas, econômicas e políticas, alimentadas por pesados impostos e a falta de respeito pelas tradições judaicas. Quando os zelotes, um grupo radical, incitaram a população a se levantar contra o império, o conflito rapidamente escalou. Roma, determinada a esmagar a rebelião, enviou o general Vespasiano e seu filho Tito com um exército disciplinado e bem equipado. A campanha foi brutal e implacável. As tropas romanas cercaram Jerusalém, onde os judeus lutaram ferozmente, determinados a defender sua cidade sagrada. As muralhas da cidade se tornaram o palco de combates sangrentos, marcados por coragem e desespero. Os romanos, porém, mostraram sua implacável superioridade militar, rompendo as defesas após um cerco que durou meses. A queda de Jerusalém em 70 d.C. foi devastadora. O templo, coração espiritual do povo judeu, foi destruído, um golpe simbólico e estratégico que ecoaria por séculos. A vitória romana, no entanto, veio com um custo alto. A revolta exauriu recursos significativos e revelou ao mundo que Roma não era invencível, especialmente quando enfrentava inimigos dispostos a sacrificar tudo por sua liberdade. Comparada à revolta de Espartaco, a insurreição da Judéia não apenas desafiou a autoridade romana, mas também deixou uma marca indelével na história do império. Enquanto Espartaco inspirou temor e respeito, a revolta judaica abalou a própria estrutura do poder romano no Oriente, mostrando que a centelha da resistência podia inflamar até mesmo os mais poderosos impérios. Mas enquanto alguns lutavam por fé, outros insurgiram-se por terras e direitos negados. As guerras samnitas desafiaram a ascensão de Roma de forma mais profunda. Antes de se tornar uma potência mundial, Roma quase foi detida pelas tribos samnitas em uma guerra longa e brutal. As guerras samnitas, que ocorreram entre os séculos 4 e 3 a.C., foram uma série de 3 conflitos que colocaram os romanos contra os samnitas, um povo guerreiro das montanhas da Itália Central. Essas guerras foram fundamentais para moldar o futuro de Roma e sua expansão na Península Itálica. O primeiro confronto começou em 343 a.C. Os romanos, confiantes após suas vitórias anteriores, subestimaram a tenacidade dos samnitas. Durante a Segunda Guerra Samnita, Roma sofreu uma das suas mais humilhantes derrotas na Batalha das Forcas Caudinas, em 321 a.C. Neste episódio, os romanos foram encurralados em um estreito desfiladeiro, obrigados a se render sem derramar sangue. Os soldados romanos tiveram que passar sob o jugo, uma espécie de arco feito com lanças, simbolizando sua derrota e humilhação. A guerra não se limitou apenas a batalhas campais. As alianças estratégicas desempenharam um papel crucial. Os samnitas conseguiram formar coalizões com outras tribos e cidades, criando uma rede de resistência contra a expansão romana. No entanto, a persistência romana e sua capacidade de adaptação foram determinantes. Eles aprenderam com seus erros, reformaram suas táticas militares e fortaleceram suas legiões. Após décadas de conflito, as guerras samnitas terminaram em 290 a.C. com a vitória romana. Esta conquista não apenas consolidou o controle de Roma sobre a Itália Central, mas também marcou o início de sua transformação de uma potência regional para um império. As guerras samnitas foram um teste de resiliência e estratégia que forjou o caminho de Roma rumo ao domínio do mundo antigo.
Entretanto, nem sempre foram as nações organizadas que ofereceram maior resistência. A revolta dos escravos da Sicília mostrou que Roma subestimou seus próprios cativos. Rebeliões maciças na Sicília provaram que até uma população esquecida podia sacudir os alicerces da ordem romana. No final do século II a.C., a ilha da Sicília, uma importante província do vasto Império Romano, tornou-se palco de uma insurreição monumental. Os escravos, que eram a espinha dorsal da economia local, se levantaram contra seus senhores, desencadeando a Primeira Guerra Servil. O líder desse levante foi Euno, um escravo de origem síria que afirmou ter visões divinas. Com carisma e promessas de liberdade, Euno reuniu milhares de escravos ao seu redor. Os rebeldes rapidamente tomaram a cidade de Ena, transformando-a em seu reduto. As forças romanas, pegas de surpresa, subestimaram a força e a determinação dos insurgentes. A revolta se espalhou rapidamente pela Sicília, com novas cidades caindo sob o controle dos escravos. A habilidade de Euno em organizar e motivar seu exército de escravos foi crucial. Em questão de meses, ele conseguiu formar uma força de mais de 60 mil homens. Os rebeldes impuseram derrotas humilhantes às legiões romanas enviadas para sufocar a insurreição. A extensão da revolta forçou o Senado romano a enviar um comandante experiente, o cônsul Lúcio Calpurnio Pisão, para lidar com a ameaça. Apesar das vitórias iniciais, a sorte dos rebeldes começou a mudar quando Roma intensificou seus esforços militares. A superioridade tática e o poder das legiões romanas eventualmente prevaleceram. Após anos de batalhas sangrentas, a revolta foi esmagada e Euno foi capturado. A revolta dos escravos da Sicília serviu como um lembrete brutal para Roma sobre os perigos de negligenciar e subestimar aqueles que consideravam inferiores. O legado dessa insurreição ecoou por séculos, mostrando que mesmo os mais oprimidos podiam se erguer e desafiar um império. E enquanto Roma combatia revoltas internas, surgiam ameaças ferozes nas bordas de seu império. A revolta de Boudica foi o golpe mais humilhante sofrido em solo britânico. A rainha guerreira Boudica incendiou cidades romanas e chocou o império com sua força e fúria. No primeiro século da era cristã, quando Roma estava no auge de seu poder, poucos poderiam imaginar que uma rebelião liderada por uma mulher iria causar tanto impacto. Após a morte de seu marido, Prasutago, rei dos Icenos, a região deveria ser integrada pacificamente ao território romano. Contudo, a ganância dos oficiais romanos e a humilhação sofrida por Boudica e suas filhas desencadearam uma ira que ecoaria por gerações. Com um exército formado por tribos britânicas insatisfeitas com o domínio romano, Boudica liderou uma revolta que rapidamente se tornou um pesadelo para Roma. Sua primeira ação foi atacar Camuloduno, a colônia romana que simbolizava o poder imperial na Britânia. A cidade foi devastada, seus edifícios reduzidos a cinzas e sua população massacrada. As legiões romanas, pegas de surpresa, não conseguiram impedir o avanço implacável dos rebeldes. A fúria de Boudica não parou por aí. Londínio, a atual Londres, foi o próximo alvo. Os habitantes, diante da aproximação do exército rebelde, fugiram em pânico, deixando a cidade à mercê dos Icenos. Mais uma vez, a destruição foi total, e o terror se espalhou por toda a província. A resistência romana parecia impotente diante da determinação da rainha guerreira. Finalmente, o procurador Cato Décio reuniu suas forças para enfrentar Boudica. A batalha decisiva ocorreu em Watling Street, onde, apesar da inferioridade numérica, as táticas e a disciplina das legiões romanas prevaleceram. Boudica foi derrotada, mas sua revolta deixou uma marca indelével na história romana. O Império jamais subestimaria novamente a força das tribos britânicas.
e sua memória se tornou um símbolo de resistência contra a opressão. Mas às vezes o fogo da revolta vinha de uma luta entre próprios cidadãos de Roma. A revolta de Catilina revelou as fraquezas internas do Senado. Catilina, com suas conspirações, expôs a corrupção, a desigualdade e as tensões que corroíam Roma por dentro. No ano de 63 a.C., Lúcio Sérgio Catilina, um aristocrata ambicioso e frustrado, viu na turbulência política e social de Roma uma oportunidade para mudar o status quo. Ele reuniu um grupo de descontentes, incluindo nobres endividados e veteranos romanos negligenciados, prometendo-lhes um futuro melhor e uma reforma radical. A revolta de Catilina começou como uma conspiração secreta dentro das próprias paredes do Senado. Ele planejou assassinar senadores influentes e incendiar a cidade, esperando aproveitar o caos resultante para assumir o poder. No entanto, seus planos foram descobertos pelo astuto Cícero, então cônsul de Roma, que havia sido alertado por aliados leais sobre as intenções de Catilina. Cícero, com sua oratória magistral, denunciou Catilina publicamente, forçando-o a fugir da cidade. Longe de Roma, Catilina não desistiu. Ele formou um exército improvisado, composto por seus seguidores e outros descontentes, visando marchar sobre Roma e tomar o controle pela força. No entanto, sem o elemento surpresa e enfrentando um Senado agora em alerta máximo, sua rebelião foi sufocada. Em uma batalha decisiva, as forças de Catilina foram derrotadas e ele próprio morreu lutando, recusando-se a se render. A revolta de Catilina, embora fracassada, deixou um impacto duradouro. Ela revelou ao povo romano a fragilidade e a corrupção dentro de seu governo, expondo a necessidade urgente de reformas. O Senado, embora tenha reprimido a revolta, não conseguiu resolver as causas subjacentes que alimentaram a conspiração. Assim, a rebelião de Catilina tornou-se um presságio das convulsões que viriam a abalar a República Romana nos anos seguintes. Porém, no outro extremo do império, tribos inteiras se uniam para desafiar o jugo romano. A revolta de Viriato provou que a resistência lusitana foi uma das mais difíceis para Roma. Viriato, liderando tribos lusitanas, transformou guerrilhas em campanhas que enfraqueceram Roma por anos. No século II a.C., Roma, em sua incansável expansão, encontrou na Península Ibérica um inimigo formidável e inesperado. Viriato, um pastor que se tornara guerreiro, uniu as tribos lusitanas sob sua liderança, desafiando o poderio romano com uma estratégia que muitos consideraram genial. Utilizando táticas de guerrilha, Viriato aproveitou o terreno montanhoso e as florestas densas da região para emboscar as legiões romanas. Em vez de confrontar seus adversários em campos de batalha abertos, ele preferiu ataques rápidos e surpreendentes que desestabilizavam as forças romanas e minavam sua moral. Este estilo de combate, que viria a se tornar um pesadelo para Roma, permitiu que Viriato acumulasse vitórias significativas, infligindo pesadas baixas e capturando recursos vitais. A habilidade de Viriato em unir as tribos e sua capacidade de inspirar seus guerreiros a lutar até o fim foram cruciais para o prolongamento desta resistência. O líder lusitano não apenas se destacou como um brilhante estrategista, mas também como um símbolo de liberdade e resistência contra a opressão romana. Suas vitórias sucessivas obrigaram Roma a enviar mais tropas e recursos para a região, desviando a sua atenção de outras frentes e pressionando suas finanças. A revolta de Viriato foi um lembrete para Roma de que sua expansão não seria fácil nem sem resistência. A campanha lusitana durou quase uma década, e embora Viriato tenha sido eventualmente traído e assassinado, sua luta deixou um legado duradouro. Ele mostrou ao mundo que mesmo um império aparentemente invencível
poderia ser desafiado por aqueles que se recusavam a se submeter. A resistência lusitana, liderada por Viriato, provou ser uma das mais obstinadas e inspiradoras da história militar romana. Mas enquanto uns lutavam com astúcia, outros o fizeram com número e brutalidade. A revolta dos Batavos ameaçou o coração militar da Roma imperial. Nos pântanos do Reno, a revolta dos Batavos desafiou diretamente as legiões e expôs vulnerabilidades do império. No ano de 69 d.C., um líder carismático chamado Júlio Civilis, um nobre batavo que havia servido no exército romano, usou seu conhecimento tático para virar a mesa contra seus antigos mestres. Ele percebeu que Roma estava envolvida em uma guerra civil e que suas forças estavam esticadas ao máximo. Este era o momento perfeito para atacar. Civilis convocou seu povo e outros grupos germânicos para se unirem numa rebelião sem precedentes. Com a promessa de liberdade do jugo romano, ele conseguiu reunir milhares de guerreiros decididos a lutar por sua independência. A primeira vitória importante veio em Vetera, onde os rebeldes conseguiram cercar 2 legiões romanas, forçando-as a se renderem. Este evento foi um golpe devastador para a puxa moral romana e um sinal claro de que a rebelião era uma ameaça real. O impacto da revolta foi sentido em todo o império. Roma, já enfraquecida por lutas internas, teve que desviar recursos e forças para lidar com um inimigo que conhecia bem suas táticas e fraquezas. A revolta dos Batavos não só desafiou o poder militar de Roma, mas também sua autoridade política na região. Civilis e seus seguidores chegaram a controlar grandes áreas da província da Germânia Inferior, colocando em risco o domínio romano. No entanto, a maré começou a mudar quando Vespasiano assumiu o trono. Com um novo imperador, Roma conseguiu reunir suas forças e colocar um fim à revolta. Embora Civilis tenha desaparecido da história, sua rebelião deixou uma marca indelével, mostrando que até mesmo o império mais poderoso tinha suas vulnerabilidades. E nem mesmo Roma escapou de traições internas em suas colônias mais estratégicas. A revolta dos Gálatas foi um último grito de independência no coração da Ásia Menor. Em meio à dominação romana, os Gálatas buscaram recuperar sua liberdade através da resistência desesperada. No final do século II a.C., a província da Galácia, situada no coração da Ásia Menor, fervilhava de descontentamento. Os Gálatas, descendentes de tribos celtas que haviam migrado para a região séculos antes, sentiam-se sufocados pelas imposições romanas. Altos impostos, perda de autonomia e a presença constante de guarnições romanas alimentavam o desejo de recuperar sua independência. A resistência começou a ganhar forma sob a liderança de Deiótaro, um líder carismático e estrategista nato. Ele uniu diferentes tribos gálatas, prometendo lutar pela liberdade. Deiótaro sabia que o exército romano era uma máquina de guerra quase imbatível. Então apostou em táticas de guerrilha. Os Gálatas conheciam bem o terreno acidentado de sua terra natal, usando florestas densas e colinas íngremes a seu favor. Ataques surpresa e emboscadas tornaram-se sua marca registrada, desestabilizando as tropas romanas e inspirando outros povos subjugados. A revolta rapidamente se transformou em uma ameaça séria para o domínio romano na região. A resposta de Roma foi implacável. Comandantes experientes foram enviados para sufocar a insurgência. Entre eles estava Caio Cássio Longino, um general que compreendia a importância de esmagar a rebelião para manter a ordem no Império Romano. Ele mobilizou legiões adicionais e adotou uma estratégia implacável de cerco e destruição. Apesar do fervor inicial, a falta de recursos e a superioridade numérica romana começaram a cobrar seu preço. As tribos gálatas,
esgotadas e divididas, viram-se obrigadas a capitular. Deiótaro foi capturado e levado em triunfo pelas ruas de Roma. A revolta dos Gálatas foi esmagada, mas seu corajoso grito de independência ecoou por décadas, lembrando a fragilidade do domínio romano frente ao espírito indomável dos povos subjugados. Ao reunir todas essas lutas, uma pergunta inevitável surge sobre o verdadeiro desafio enfrentado por Roma. Rebelião de fé, sede de liberdade ou luta por poder? Qual golpeou mais fundo Roma? Em meio à dominação romana, os Gálatas buscaram recuperar sua liberdade através da resistência desesperada. No coração da Ásia Menor, a tensão fervia enquanto o domínio romano esmagava culturas locais e impunha sua autoridade. Os Gálatas, conhecidos por seu espírito indomável e tradição guerreira, decidiram que não se curvariam sem lutar. Este foi um momento crucial em que a identidade e o orgulho de um povo estavam em jogo. Os líderes gálatas, percebendo a oportunidade em meio ao caos que se alastrava pelo Império Romano, começaram a mobilizar suas forças. Uniram tribos dispersas, apelando ao senso de unidade e resistência contra o invasor comum. Armados com coragem e uma determinação inabalável, eles orquestraram ataques rápidos e precisos contra guarnições romanas, utilizando seu conhecimento íntimo do terreno para emboscar e desorientar as legiões. A resposta romana foi implacável. Determinados a extinguir qualquer centelha de rebelião, os romanos enviaram tropas experientes, lideradas por generais notórios pela sua habilidade em esmagar revoltas. O confronto que se seguiu foi brutal. Os Gálatas lutaram com fervor, inspirados pela esperança de restaurar sua soberania. Contudo, a disciplina e o número superior das forças romanas começaram a prevalecer, transformando a batalha em um sangrento impasse. O impacto dessa revolta foi sentido muito além do campo de batalha. Embora os Gálatas não tenham conseguido a vitória militar, sua luta ressoou como um poderoso símbolo de resistência contra a opressão. A revolta deixou uma marca indelével na história, destacando a coragem de um povo que se recusou a ser silenciado. Para Roma, foi um lembrete de que mesmo o mais forte dos impérios não estava acima dos desafios trazidos por aqueles que se recusavam a ser subjugados. Entre todas essas revoltas, a que mais me impressiona é a de Espartaco. Imagina a cena. Homens que não tinham nada a perder, liderados por um gladiador audacioso, enfrentando a maior potência militar da época. A coragem e a determinação de Espartaco e seus seguidores são um verdadeiro exemplo de como a inteligência e a resiliência podem virar o jogo contra todas as probabilidades. Esse espírito de liberdade que atravessou os séculos continua a inspirar gerações até hoje. E você, qual dessas revoltas mais te impressionou? Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa conversa fascinante sobre a história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos apaixonados por história. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, garantindo mais momentos incríveis sobre o mundo das batalhas e guerras.